podcast. A didática e o processo de ensino-aprendizagem. Introdução. O que é ensinar, afinal? Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast sobre educação, aprendizagem e o papel transformador do professor. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é a base de toda a prática docente, a didática. Tema do primeiro capítulo do livro Didática Geral, de Cláudio Piletti. Mas antes de tudo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você lembra de algum professor que marcou sua vida? Talvez aquele que fazia a aula parecer uma conversa, ou aquele que tinha 1000 jeitos criativos de explicar o mesmo conteúdo até todo mundo entender. Pois é, o que diferencia esses professores não é só o conteúdo, é a maneira como eles ensinam. E é exatamente aí que entra a didática, que é o estudo sobre como ensinar de forma eficiente e humana. Parte 1. A origem da didática. A palavra didática vem do grego didaktike, técnica, que significa a arte de ensinar. Lá no passado, ensinar era visto como algo quase natural. Quem sabia, ensinava, mas com o tempo, os educadores perceberam que ensinar bem é uma habilidade que se aprende e se aperfeiçoa. Cláudio Piletti diz que a didática é a parte prática da pedagogia, ou seja, é onde a teoria da educação se transforma em ação. Ela é como uma ponte que liga o pensamento sobre a educação e as situações reais da sala de aula. E é por isso que todo professor, independente da disciplina, precisa compreender os fundamentos da didática. Ela é o que faz a diferença entre falar sobre o conteúdo e fazer o aluno realmente aprender. Parte 2. O papel da didática no ensino. A didática tem um papel essencial: organizar o processo de ensino-aprendizagem. Ela ajuda o professor a responder perguntas como: o que ensinar? Como ensinar? Quando ensinar?
E como avaliar se o aluno realmente aprendeu. Imagine, por exemplo, um professor que sabe muito de história, mas só lê o livro em voz alta. O conteúdo até é bom, mas o método não desperta o interesse dos alunos. A didática entra exatamente para ajudar o professor a transformar o conhecimento em algo vivido, em algo vivo, interessante e acessível. Pilete lembra que a didática não é uma receita pronta. Ela é um instrumento de reflexão, um guia para que cada professor adapte sua prática à realidade de seus alunos. Parte 3: Ensinar e aprender. Uma via de mão dupla. Durante muito tempo, a escola funcionou como um palco. O professor falava, o aluno escutava. Mas a didática moderna propõe outra visão. O aluno não é mais um espectador, e sim protagonista do próprio aprendizado. Hoje, a gente entende que ensinar é um processo de troca. O professor ensina, mas também aprende com os alunos sobre o mundo, sobre novas formas de pensar e até sobre como melhorar sua própria prática. Pilete destaca que o ensino é uma atividade social feita por pessoas com emoções, histórias e contextos diferentes. Por isso, não existe um único jeito certo de ensinar. Existe o jeito que faz sentido para aquele grupo naquele momento. Exemplo prático. Imagine uma professora explicando frações, usando pedaços de pizza. Ela não está apenas ensinando matemática, está transformando um conceito abstrato em algo concreto, próximo da realidade do aluno. Isso é didática em ação. Parte 4: Os elementos da didática. Pilete resume o processo de ensino em 3 elementos básicos. O primeiro, o professor, é quem planeja, organiza e conduz o ensino. 2. O aluno é o sujeito ativo que participa, questiona e constrói o aprendizado. 3. O conteúdo é o que se ensina, mas
precisa ganhar significado para quem aprende. Esses três elementos precisam estar conectados. Se um deles falha, o processo perde o equilíbrio. Por exemplo, se o professor domina o conteúdo, mas não conhece bem os alunos, pode explicar de um jeito difícil demais. Ou seja, se o conteúdo não tem ligação com a vida real, o aluno se desinteressa. A didática serve justamente para unir esses pontos, tornando o ensino mais intencional, coerente e envolvente. Parte 5: Planejamento e reflexão. Outros pontos importantes que Pilet destaca é o planejamento. Um bom professor não ensina de improviso. Ele pensa nas metas, nos objetivos, nos métodos e até nas possíveis dificuldades. Mas planejar não é engessar, é ter um mapa flexível que pode mudar conforme a turma. A didática ensina o professor a observar o que está dando certo e o que precisa ser ajustado. Exemplo: um professor planeja usar slides, mas percebe que os alunos aprendem melhor quando fazem atividades práticas. Ele adapta a aula. Essa capacidade de repensar e melhorar é um dos maiores sinais de maturidade didática. Parte 6: O professor como mediador. Hoje, o professor não é mais o detentor do saber. Ele é um mediador, alguém que ajuda o aluno a construir conhecimento. Isso exige empatia, escuta e criatividade. Ensinar é, de certa forma, um ato de amor, porque envolve paciência, dedicação e o desejo genuíno de ver o outro crescer. Pilet nos lembra que o professor reflexivo é aquele que observa, analisa e transforma a sua prática constantemente. A didática é o instrumento que se dá base para essa transformação. Conclusão:
a arte e a ciência de ensinar. Para encerrar, vale lembrar o ponto central de Cláudio Piletti. A didática é, ao mesmo tempo, uma arte e uma ciência. É ciência porque tem métodos, pesquisas e fundamentação teórica, mas é arte porque depende de sensibilidade, criatividade e intuição. Quando o professor une essas duas dimensões, ele se torna um verdadeiro facilitador do conhecimento. Alguém que inspira, motiva e transforma vidas. Então, da próxima vez que você estiver preparando uma aula, lembre-se: a didática não é um peso, é uma aliada. Ela é o fio invisível que conecta o professor ao aluno e ao conhecimento à vida. Obrigado por ouvir este episódio. Nos vemos no próximo, onde vamos continuar explorando o fascinante universo da educação e do ensino com sentido. Consideração final: o legado da didática. Antes de terminar de vez, fica uma reflexão. Ensinar não é apenas transmitir informações, é tocar pessoas. Cada aula, cada explicação, cada momento de escuta constrói pontes que vão muito além do conteúdo. A didática, como Cláudio Piletti nos mostra, é o caminho que transforma o ato de ensinar em um processo vivo, cheio de propósito e humanidade. Quando o professor compreende a importância da didática, ele passa a enxergar o ensino como um diálogo constante entre o saber e o sentir, entre o planejar e o improvisar, entre o ensinar e o aprender. Então, se você é educador ou está se formando para ser um, lembre-se: a didática é a bússola que orienta sua prática. É o olhar atento para o aluno. E é o lembrete de que educar é, acima de tudo, um ato de transformação. De que ensinar, de quem ensina
e de quem aprende. Até o próximo episódio e que cada aula sua seja uma nova oportunidade de inspirar. Podcast A Didática e o Processo de Ensino-Aprendizagem. Disciplina Didática Geral, docente Augusto Figueiredo, discente William Valdo Pinheiro Monteiro, Universidade Federal do Pará.